muito boa tarde a todos, companheiros, companheiras, autoridades rotárias, visitantes e convidados. Hoje, dia 19 de maio, esta é a 43ª reunião ordinária do Rotary Clube de São Paulo, ano rotário 2020-2021. Eu sou Roberto Souza, protocolo dessa reunião. Muito obrigado pela presença de todos nessa tradicional reunião nossa das quartas-feiras. E peço um instante da sua atenção para o seguinte: quero informar que a reunião está sendo gravada e as imagens serão veiculadas em nossas mídias sociais, no website, no portal, YouTube, Instagram e Facebook. Por questão protocolar e pela organização do evento, mantenham seus microfones desligados, por gentileza. Você que está na sala Zoom, faça a identificação com o seu nome aqui no rodapé da telinha. Se você é visitante e autoridade, registre a sua presença no chat, informando o seu nome, e-mail, celular e de quem é convidado, para facilitar o nosso contato depois. E se você é rotariano visitante, da mesma forma, coloque no chat o nome, o clube, o cargo, o e-mail e o celular. Devido ao planejamento protocolar do tempo da reunião, não abra seus microfones. Utilize somente o chat para fazer perguntas ao palestrante e também ao presidente Marcelo de Pascoal. Após o encerramento oficial dessa reunião, a sala ficará aberta aqui no Zoom para confraternização durante 5 minutos. E após esse tempo, ela será encerrada. O Rotary Clube de São Paulo deseja a todos uma excelente reunião. E eu volto a palavra ao presidente Marcelo de Pascoal. Obrigado, querido protocolo Souza. Eu sempre destaco a importância do nosso protocolo, sempre iniciando as nossas reuniões, né, com as informações e destacando tudo que é necessário. Companheiros, convidados, amigos, com muita alegria e satisfação, iniciamos mais uma reunião ordinária do Rotary Clube de São Paulo. Para mim é uma alegria, toda semana temos esse encontro, né? Vê-los, conversar, brincar, falar amenidades e algumas piadas, né? Companheiros e demais. Isso é importante, é um motivo de companheirismo, de comunhão, e eu acho que faz bem a todos nós. E eu convido a todos que, junto comigo, saudemos a bandeira nacional. Obrigado pela saudação à bandeira. É um momento importante que eu gosto sempre de destacar, né, devido à nossa correria diária, de ter esse momento, né, nesse dia, para a gente fazer esse ato cívico, né, em relação à nossa bandeira e ao nosso país. Obrigado a todos. Solicito ao protocolo que proceda com a apresentação de nossa reunião. Muito obrigado, presidente Marcelo. Senhoras e senhores, é com imensa satisfação que apresento o palestrante do dia, o reverendo Alderi Matos, pastor presbiteriano e professor do Centro de Pós-Graduação Andrew Jumper, do Instituto Presbiteriano Mackenzie, bacharel em Teologia, Filosofia e Direito, mestre em Novo Testamento, doutor em História da Igreja pela Universidade de Boston, Estados Unidos, autor de livros e artigos sobre História da Igreja e Teologia Histórica. Volto a palavra ao presidente Marcelo de Pascoal. Obrigado mais uma vez, Souza. E eu quero já agradecer o reverendo Alderi pela oportunidade, por estar presente, por ter aceitado o convite. É uma honra para nós recebê-lo novamente aqui no Rotary Clube de São Paulo, que o padrinho que indicou o palestrante, né, é o nosso querido Custódio. Obrigado, Custódio, pelo apoio, pelo trabalho. E eu já quero te passar a palavra, reverendo, para que se inicie a palestra de hoje. E fique à vontade. Muito obrigado. É uma satisfação muito grande participar desta reunião e poder me dirigir a vocês. O meu abraço a todos, em especial ao presidente do Rotary Clube de São Paulo, Marcelo de Pascoal, também ao senhor Naide Chicani, que é o presidente da Comissão de Agenda e Palestras, né? Tenho aqui a carta que recebi também com a assinatura dele. O meu abraço
em especial ainda ao Dr. Custódio Pereira, companheiro de fé e de caminhada por tantos anos, inclusive aqui no Instituto Presbiteriano Mackenzie. Então, é com muita satisfação que volto a falar ao Rotary Club de São Paulo. A minha outra participação se deu há quase 6 anos. Foi no dia 19 de agosto de 2015, quando presencialmente, e não online como agora, eu lhes dirigi a palavra a respeito do presbiterianismo, ou seja, da tradição religiosa protestante, reformada, ao qual estou ligado, que é a Igreja Presbiteriana. E dessa vez, então, este convite para lhes falar a respeito da Reforma Protestante. É muito difícil para mim, como alguém que trabalha muito esse tema, poder falar sobre a Reforma em apenas 20 minutos, que é o tempo que me foi concedido, mas vamos tentar ser bastante objetivos e bastante sintéticos e desenvolver os pontos principais desse tema no período que nos foi concedido. Há poucos anos atrás, em 2017, foram comemorados em todo o mundo os 500 anos da Reforma Protestante, que teve como seu ponto inicial as famosas 95 teses de Martinho Lutero, em 31 de outubro de 1517. A Reforma é considerada um dos fenômenos que contribuíram para a formação do mundo moderno em que nós vivemos e também para o surgimento das instituições democráticas que nós possuímos hoje no Ocidente, no mundo ocidental. Uma coisa muito importante que deve ser dita já desde o início a respeito da Reforma é que ela foi essencialmente e primariamente um movimento de natureza religiosa e espiritual. Mas, por causa das circunstâncias da sociedade daquela época, da sociedade europeia ali do século XVI, do final da Idade Média e do início do período moderno, então a Reforma acabou tendo repercussões tremendas, políticas, sociais, econômicas, educacionais, culturais e assim por diante. Então, foi bastante vasto este impacto produzido pela Reforma, a ponto de ser, como eu disse há pouco, um dos elementos formadores ou causadores ou criadores do moderno mundo ocidental em que nós vivemos. O que foi a Reforma Protestante? Como se pode definir este movimento tão vasto e tão influente? Então, a Reforma foi um esforço, aqui falando do seu elemento básico, que é religioso, que é espiritual. A Reforma foi um esforço por levar o cristianismo europeu do final da Idade Média de volta aos fundamentos encontrados nas Escrituras Sagradas e, em especial, no Novo Testamento. Então, essa foi a preocupação primária, a preocupação precípua e fundamental dos reformadores protestantes, ou seja, levar, ou tentar levar, e nisso eles foram só parcialmente bem-sucedidos, tentar levar a Igreja, então, ali do final da Idade Média, de volta aos seus fundamentos bíblicos, encontrados nas Escrituras, em especial no Novo Testamento. Por que isto? Porque os reformadores entenderam, e aqui quando falamos dos reformadores, nós estamos nos referindo a indivíduos como Martinho Lutero, Ulrico Zwinglio, João Calvino e outros. Eles entenderam que, ao longo dos séculos, a Igreja majoritária havia adotado uma série de dogmas e práticas que, no seu entender, no entender dos reformadores, não se harmonizavam com o ensino original de Cristo e dos apóstolos. Daí, este esforço, então,
de resgatar estes ensinos conforme os vemos nas suas fontes mais autênticas, que são as Escrituras e, em especial, como disse, o Novo Testamento. Agora, o ponto de partida do movimento foi a experiência religiosa do monge agostiniano alemão Martinho Lutero, que viveu entre 1483 e 1546. E tendo como centro dessa experiência a verdade bíblica, ressaltada principalmente pelo apóstolo que dá nome à nossa cidade, o apóstolo Paulo, São Paulo. Então, a verdade bíblica de que Deus nos redime e aceita como filhos exclusivamente por sua graça, mediante a fé, sem a necessidade de obras e méritos humanos. Ou seja, o entendimento de que a salvação, a reconciliação com Deus, é, do princípio ao fim, uma dádiva divina, é um fruto da graça de Deus, e não o fruto de uma cooperação entre Deus e o ser humano. Deus é quem toma a iniciativa e a sua atuação é que é preponderante em todo este processo. Com o passar do tempo, os reformadores acabaram adotando uma série de ênfases, uma série de princípios que foram expressos mais tarde, não ainda na época deles, mas posteriormente, por aqueles que olharam a sua obra e as suas ênfases. Então, eles identificaram na atuação e na mensagem dos reformadores esses grandes princípios basilares, esses princípios fundamentais da reforma, expressos em latim. Então, inicialmente, o sola scriptura, ou seja, somente a Escritura. A Escritura como a regra principal acerca daquilo que devemos crer e daquilo que devemos fazer, ou, como dito com frequência, a nossa única regra de fé e de prática, no que diz respeito à doutrina cristã e à ética cristã. Em segundo lugar, o outro princípio importante decorrente do primeiro, sola gratia, somente a graça, a supremacia extraordinária da graça, do amor redentor de Deus para conosco. Então, a supremacia da graça de Deus. Em consequência desta graça, vem o terceiro princípio, que é solo Cristo, somente Cristo. Então, Deus ouve por bem redimir seres humanos por meio do seu próprio Filho, que, sendo Deus e partilhando da mesma divindade, da mesma eternidade que o Pai, também se fez homem, assumiu uma natureza humana plena e integral como a nossa, para ser o mediador entre Deus e os homens, solo Cristo. Em quarto lugar, aqui é que entra a participação humana em decorrência de tudo isso, de toda esta iniciativa tomada por Deus, é que é o sola fides, o princípio de sola fides, somente a fé. E, inclusive, esses três últimos princípios, ou seja, sola gratia, solo Cristo e sola fides, eles foram enfeixados, eles foram englobados numa grande doutrina que foi fundamental tanto para Lutero como para os outros reformadores, que foi a justificação pela graça mediante a fé somente. Então, esse é realmente um ponto muito fundamental da obra de Lutero e da sua própria experiência religiosa. O fato de que nós somos justificados, ou seja, aceitos por Deus como justos, acolhidos por Deus, pela graça de Deus, por causa do seu amor redentor manifesto em Cristo, e do qual nós nos apropriamos, nós tomamos posse mediante a fé, que é ela também uma dádiva
de Deus. E, finalmente, em consequência de tudo isso, nós nos deparamos com o quinto dos solas, que é soli Deo gloria, ou seja, toda glória tão somente a Deus. Então, essa é a expressão máxima das preocupações e das ênfases dos reformadores, e, obviamente, não somente deles. Nós sempre insistimos nesse fato de que a reforma não aconteceu num vácuo, como se ela não recebesse nenhuma influência de fora. Pelo contrário, algumas dessas ênfases já estavam presentes há muitos séculos no pensamento cristão, e em especial por um antigo teólogo e líder que foi muito simpático aos reformadores, ao qual os reformadores se afeiçoaram profundamente, que foi o bispo Agostinho de Hipona, lá do final do IV século e do princípio do V século. Havia uma afinidade muito grande entre o pensamento dos reformadores e esse grande líder da Igreja Antiga. E um outro princípio, esse não expresso em latim, mas que também foi muito importante para os reformadores do século XVI, é o sacerdócio de todos os fiéis. Essa compreensão, à luz das Escrituras, de que todo cristão, todo fiel é um sacerdote, é um ministro de Deus, no sentido de ter um livre acesso à presença de Deus, tendo como único mediador a pessoa de Cristo, e no sentido de que todo cristão recebe uma missão, recebe uma tarefa para cumprir, para realizar, para a glória de Deus e também para o benefício do seu semelhante. As consequências desta cosmovisão que constituiu a reforma do século XVI foram vastas. Então, eu gostaria de apontar rapidamente apenas algumas destas consequências. Em primeiro lugar, as convicções dos reformadores levaram a uma profunda reconsideração e reformulação da teologia e do culto. Os reformadores concluíram que eles só poderiam incluir entre os pontos centrais da fé da Igreja aquelas verdades que pudessem ser claramente comprovadas e confirmadas e argumentadas a partir da Escritura. E de que também somente poderiam fazer parte do culto cristão, da liturgia cristã, essas mesmas realidades que encontrassem sustentação na Escritura Sagrada. Um exemplo disso é aquele foco muito grande dos reformadores e dos seus seguidores, dos seus simpatizantes nas igrejas protestantes, nas igrejas evangélicas, aquele foco muito grande no Deus triuno. Todo o culto deve ter como único centro e único objeto o Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Embora possamos ter admiração por outros seres, como a mãe de Jesus, Maria, como os santos, os mártires, ou os próprios anjos bons, eles não devem, de maneira alguma, ser objeto do nosso culto, de qualquer forma de culto. E tão somente, mas tão somente o Deus triuno. Isso lembra aquelas palavras que foram ditas por Jesus quando tentado no deserto e disse ao tentador: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele, tão somente a Ele, darás culto. Então, uma reformulação da teologia e do culto. Um segundo aspecto muito interessante, muito relevante e de consequências muito importantes e dramáticas foi a grande ênfase dos reformadores na educação. A reforma foi um movimento de natureza fortemente literária. A reforma, com a sua ênfase na Bíblia, exigia que as pessoas tivessem condições de ler a Bíblia e ler a Bíblia de modo inteligente, de modo esclarecido. Daí
esta ênfase muito grande desde o princípio na educação. A reforma também requeria que os seus pastores, os seus ministros, como expositores e pregadores da palavra, da Escritura, fossem homens preparados, tivessem uma boa cultura, conhecessem as línguas originais, grego, hebraico e uma série de outras disciplinas. E tudo isso, então, apontava na mesma direção desta ênfase na educação. Só para darmos um exemplo, a academia, que foi fundada pelo reformador Calvino em Genebra, em 1559, deu origem à atual Universidade de Genebra. A mesma coisa aconteceu em muitos outros países da Europa, a mesma coisa aconteceu nos Estados Unidos. 3 das mais importantes universidades do mundo estão nos Estados Unidos, né? São Harvard, Yale e Princeton, todas elas fundadas por protestantes, por reformados, por causa dessas convicções das quais nós falamos há pouco. E o mesmo aconteceu em muitos outros países ao redor do mundo. Uma outra consequência importante que eu gostaria de mencionar aqui da reforma do século XVI foi a valorização dos leigos. Na igreja medieval se fazia uma distinção muito forte entre o clero, de um lado, e o laicato, os leigos, do outro lado, como se fossem 2 grupos assim radicalmente diferentes. A reforma eliminou essa distinção. Nós mencionamos há pouco o princípio do sacerdócio de todos os fiéis. Então, esse entendimento de que tanto ministros como os membros das igrejas, eles formam o povo de Deus, eles são uma só unidade. Então, a consequência disso, a valorização dos leigos, da vida leiga, das atividades normais do dia a dia das pessoas, consideradas por muitos como seculares. Mesmo nessas atividades e profissões seculares, nós podemos ser ministros de Deus e nós podemos glorificar a Deus e podemos ser instrumentos de Deus para beneficiar o nosso próximo e a coletividade. Então, um novo conceito de vocação, um novo conceito a respeito do trabalho. Qual foi a consequência disso? Prosperidade. Prosperidade para as nações protestantes, que, dentro de pouco tempo, de poucas gerações, se tornaram algumas das nações mais prósperas da Europa. Outra consequência da reforma, a valorização da família, em contraste com aquela grande valorização da vida celibatária que havia na igreja majoritária. Então, aquela importante ênfase no celibato como uma condição superior de vida espiritual. Então, aqueles indivíduos que fazem o voto de castidade, o voto de pobreza, o voto de obediência, os monges e outros, né? Essa era considerada a condição suprema de vida humana na Terra, do ponto de vista espiritual. E os reformadores, eles voltaram a dar, como lá nos dias do Novo Testamento, uma ênfase muito grande ao casamento e à família. O entendimento de que nós podemos perfeitamente, inclusive os ministros de Deus, podem perfeitamente servir a Deus, mesmo no contexto do casamento e da família. Eles não precisam necessariamente ser celibatários para que possam fazer isto. E, de resto, o que eu chamaria um grande ativismo social, político e econômico. Então, a grande participação dos fiéis na vida das igrejas reformadas, na vida das igrejas protestantes, fez com que eles, depois, levassem essa participação intensa para fora da igreja, para a sociedade, para a coletividade. E isso é considerado pelos estudiosos como uma das fontes das instituições democráticas, participativas, que eventualmente vieram a surgir no Ocidente e que são tão
características dos tempos modernos e contemporâneos em que nós vivemos. A reforma, já nos aproximando da conclusão aqui da nossa apresentação, a reforma se subdividiu em 4 ramos iniciais. Então, esse é um dos, digamos, calcanhares de Aquiles da reforma, um dos pontos fracos. Ela não conseguiu manter-se totalmente coesa. Então, houve essa divisão ainda no século XVI em 4 movimentos distintos. Todos eles com os mesmos pressupostos, as mesmas convicções, mas 4 movimentos distintos. Então, na Alemanha, o luteranismo, os luteranos. Na Suíça, os reformados, tendo como líderes Zwinglio e Calvino. Também na Suíça, um pequeno grupo, os anabatistas, dos quais os principais descendentes hoje em dia são os menonitas. Aqui no Brasil, eles são relativamente numerosos no Sul, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. E, finalmente, na Inglaterra, os anglicanos, o anglicanismo. Então, foram esses os 4 ramos iniciais da reforma que, a partir da Europa, então, como dissemos, se difundiu por todos os continentes. Concluindo, algumas palavras sobre o legado da reforma. O legado desde aquela época até os dias atuais. Como eu disse, infelizmente, houve algumas consequências negativas, como a falta de unidade, infelizmente também o surgimento de guerras, né, durante o século XVI, o século XVII, lamentavelmente houve guerras entre católicos e protestantes. Uma dessas guerras foi a Guerra dos 30 Anos, terrivelmente violenta e cruel, como geralmente as guerras são, e que se estendeu já no século XVII, de 1618 a 1648. Mas nós entendemos que, apesar dessas deficiências, apesar destas falhas, o legado positivo da reforma ainda é mais impressionante. Começando, então, com a valorização da Bíblia. Nunca antes a Bíblia havia sido tão difundida como aconteceu a partir da época da Reforma, com muitas traduções novas que foram feitas para todos os idiomas europeus e depois para muitas línguas ao redor do mundo. Então, a ampla divulgação das Escrituras, da Palavra de Deus, esse foi um dos frutos importantes da Reforma. Em segundo lugar, na nossa compreensão, o resgate do Evangelho. Essa nova ênfase que a Reforma deu ao Evangelho original lá de Cristo e dos apóstolos, aquilo que numa linguagem técnica nós chamamos o querigma, ou seja, proclamação apostólica. Então, essa foi uma importante contribuição da Reforma. E nós podemos ver esse Evangelho sintetizado em poucas palavras naquela afirmação do apóstolo Paulo na Epístola aos Efésios, quando ele diz: pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se orgulhe. Então, essa é uma boa síntese do Evangelho que a Reforma se preocupou em resgatar e proclamar. Uma nova compreensão da Igreja também é um outro legado duradouro da Reforma Protestante. Uma nova maneira de entender e encarar a Igreja, sem deixar totalmente de lado a preocupação com a Igreja institucional. A Reforma acabou dando mais ênfase à Igreja como sendo a comunhão dos fiéis. Então, mais do que uma instituição, por importante que seja, por venerável e antiga que seja essa instituição, mas a Igreja de Cristo na Terra é principalmente o conjunto de todos os fiéis. É a família, o povo de Deus. Então, a communio sanctorum, como diziam os antigos, a comunhão dos santos, ou a communio fidelium, a comunhão dos fiéis. Como vimos há pouco, também outro legado extremamente relevante, a ênfase na educação que nós chamamos de universal.
Universal no sentido de que é uma educação para todos, não somente para alguns grupos mais privilegiados, mas uma educação acessível a todos, a começar de todas as crianças. E dos indivíduos que deram maior contribuição para a educação, para a didática, para a pedagogia, foi um pastor protestante chamado João Amós Comênios, que é considerado o pai da educação moderna. Então, exatamente como fruto dessas convicções. Em penúltimo lugar, a vida participativa, que já nos referimos. Um legado importante da reforma, a intensa participação dos fiéis, tanto na igreja como na coletividade, e a criação assim desse espírito democrático que tem sido tão importante para o mundo. E, finalmente, o progresso econômico, social e cultural. Quando nós olhamos para a história do Brasil, no século XIX, é muito interessante o fato de que, quando o governo brasileiro, o governo imperial lá de Dom Pedro II, se interessou em atrair imigrantes para o Brasil, foi dada prioridade aos imigrantes oriundos de países protestantes. Então, imigrantes alemães, suíços, suecos, dinamarqueses, ingleses e assim por diante. Por quê? Porque estas eram exatamente as nações mais prósperas, mais avançadas da época. Então, houve um entendimento por parte das autoridades brasileiras que eram estes imigrantes oriundos de nações protestantes que teriam maiores contribuições a dar à sociedade brasileira na área da agricultura, na área do comércio, na área da indústria e assim por diante. E daí, então, a vinda, a partir de 1820, já há mais de 200 anos, dos primeiros grupos de imigrantes protestantes para o Brasil, que se localizaram lá em Nova Friburgo, na então província do Rio de Janeiro. Então, assim, para não me estender muito mais e não ultrapassarem muito o tempo que me foi dado, eu encerro a minha apresentação, agradecendo mais uma vez essa oportunidade tão agradável, tão auspiciosa de poder me dirigir aos diletos amigos do Rotary Club de São Paulo. Muito obrigado. Obrigado, reverendo Alderi, pela sua palestra, pela aula de protestantismo. Eu gosto muito desse tema, eu gosto bastante, e eu quero agradecer a tua disponibilidade, né, de ter vindo e nos preparar essa excelente palestra. Temos algumas perguntas, inclusive eu vou fazer algumas perguntas, mas antes disso eu quero passar para o nosso protocolo para algumas informações e eu já volto para apresentar as perguntas. Ok, muito obrigado ao presidente Marcelo de Pascoal. Eu reitero aí a solicitação para que você que está na sala Zoom e ainda não colocou o seu nome, coloque seu nome na parte de baixo da tela. É fácil. Na parte de cima tem 3 pontinhos, você escolhe Rename e acrescenta ali o seu nome. Se você é visitante e autoridade, registre a sua presença no chat, informando nome, e-mail e celular. E se você visitante e autoridade, também faça a mesma coisa. As perguntas agora são encaminhadas pelo chat para o presidente Marcelo de Pascoal, a quem eu devolvo a palavra. Obrigado, querido protocolo. Reverendo Alderi, antes eu gostaria de passar a palavra para o nosso querido custódio, que é o padrinho do palestrante, para que faça uma consideração. Liga o microfone, custódio. Microfone. O custódio está com dificuldade de ligar o microfone. Não é. Desculpe, é que com o inverno o sol mudou de posição. Então ele é tão forte aqui que eu não consigo ver direito as coisas. Muito obrigado. Alderi, eu acabei de gravar, reverendo Alderi, não é verdade? Eu acabei de gravar uma mensagem te cumprimentando, dizendo que, como sempre, né, eu tenho uma honra muito grande da nossa igreja
termos você como aquele que é o baluarte, é o historiador da igreja, né? E você conseguiu, em 20 minutos, fazer uma retrospectiva histórica. E digo a você, eu como rotariano, fiquei com vontade de ouvir mais por mais tempo. Mas, infelizmente, nós não temos o protocolo não permite. Mas muito obrigado, Valderi. Deus te abençoe e muito obrigado aqui em meu nome e tenho certeza que em nome de todos os meus queridos companheiros aí. Um grande abraço, obrigado por tudo, viu? É um prazer. Obrigado, Custódio, obrigado. Bom, vamos para as perguntas. Antes também eu gostaria que o nosso querido Naide Chicane, da Agendas e Palestra, também faça governador Naide, uma consideração. Liga o microfone, né? Boa tarde a todos. Queria cumprimentar o reverendo Alderi Matos pela excelente palestra, muito esclarecedora e que nos deu uma visão geral sobre esse tema tão importante. E agradecer também ao companheiro Custódio, amigo de longa data, por ter conseguido fazer com que isso se tornasse realidade. Essa sua participação, depois de quase 6 anos, novamente no nosso clube. Muito obrigado, reverendo Alderi. Obrigado, companheiro Custódio. Obrigado, presidente. Obrigado, governador e padrinho Naide Chicane. Reverendo Alderi, eu tenho uma pergunta que você destacou, né, no meio da palestra, mas no final, sobre após a reforma, houve um grande desenvolvimento nos países, né, na economia e no trabalho, e houve um grande desenvolvimento de empreendedorismo, digamos assim. Isso. Gostaria que você falasse um pouquinho mais sobre a importância da reforma com relação a essa liberdade que os povos tiveram para poder desenvolver a própria economia local. Exato. Existe aquela famosa tese do sociólogo francês, de um sociólogo francês, que associou a prosperidade das nações calvinistas, mais especificamente, né, com essas novas convicções protestantes, né? Então, naquele famoso livro A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, né? Nós não concordamos com todas as teses ali do Max Weber, que é esse sociólogo, né? Mas, em pelo menos um aspecto, nós acreditamos que ele estava correto, de que esta ética gerada pelo protestantismo, aquela ética de responsabilidade, disciplina, frugalidade, de preocupação com a coletividade, não só com o indivíduo, e em especial aquele entendimento de que a vida deve ser vivida para a glória de Deus. Então, isso produziu toda uma ética do trabalho e um entendimento a respeito da atividade humana que acabou gerando grande prosperidade para as famílias, para as comunidades e para as nações que abraçaram os princípios da reforma. Então, esse espírito, né, como foi mencionado, de iniciativa, esse empreendedorismo, esse ativismo que veio a caracterizar essa nova cultura protestante, então isso contribuiu fortemente para que aquelas sociedades se desenvolvessem e alcançassem um grande grau de prosperidade, como aconteceu, por exemplo, talvez um exemplo muito interessante é a Holanda. A Holanda, aquela minúscula nação lá no norte da Europa, ali entre a Alemanha e o Mar do Norte, a Holanda tornou-se independente, uma nação independente, exatamente na época da Reforma, pouco tempo depois do início da Reforma Protestante. Os Países Baixos haviam sido, durante muito tempo, uma possessão da Espanha, estavam debaixo do controle da Espanha, e então foi exatamente poucas décadas depois que os holandeses abraçaram
a reforma, a fé reformada, que eles empreenderam aquela grande luta e finalmente alcançaram a sua independência. De modo que a Holanda já surge, desde o início, como uma nação protestante, já influenciada por essa ética, por esses valores protestantes. E o que aconteceu? Em poucas décadas, a pequenina Holanda se tornou uma potência comercial, estendendo a sua influência pelo mundo todo. Eles criaram aquelas duas grandes companhias, a Companhia das Índias Ocidentais, que inclusive ocupou o nordeste do Brasil por algumas décadas, e lá na Ásia, a Companhia das Índias Orientais, sediada na Indonésia. Tá? Então é isso, uma pequena nação que logo se torna uma grande potência, movida, impulsionada, dinamizada por esses novos valores dessa cosmovisão protestante. Obrigado, reverendo. Tem a pergunta da nossa querida companheira e presidente Carla. Ela dá os parabéns pela excelente palestra e pergunta: aqui no Brasil, os protestantes se traduziram hoje em dia nos evangélicos? O protestantismo brasileiro é um fenômeno complexo, não é? Nós costumamos falar em várias fases do protestantismo brasileiro. Existe o protestantismo de invasão, lá com os franceses na Baía de Guanabara e depois os holandeses no Nordeste. Num segundo momento, o protestantismo de imigração, com os anglicanos e os luteranos, os imigrantes que vieram para o país. E, finalmente, o protestantismo missionário, ou seja, aqueles missionários vindos da Europa e dos Estados Unidos que vieram com o propósito explícito de pregar a sua mensagem aos brasileiros, né? Resultando daí o surgimento das igrejas evangélicas. Essa questão terminológica é complicada hoje em dia para definir os protestantes, né? Então, muitos acham que o termo protestante não é tão agradável por causa dessa ideia negativa de protesto, né? Então, parece um termo assim pouco simpático. Outros preferem o termo evangélicos. O problema é que esse termo se aplica a grupos tão diferentes hoje no espectro do protestantismo brasileiro que muitos também não se sentem confortáveis. No caso dos presbiterianos, que é a minha tradição religiosa, nós abraçamos um termo que vem mesmo desde o século XVI, que é reformados. Então, não protestantes, nem evangélicos propriamente, mas reformados. Ainda que nós possamos reter o termo evangélicos, que é um termo que os luteranos, que foi o primeiro movimento da reforma, utilizaram desde o princípio. Por causa da sua grande valorização do evangelho, a sua ênfase no evangelho, eles acharam que o melhor termo que se aplicava para eles não era luteranos, lá na Alemanha, mas evangélicos. Então é isso, nós preferimos reformados e, adicionalmente, evangélicos, mas dentro dessa correta compreensão da origem do termo. Mas existem outros grupos, né? Existem os pentecostais, já existem outras posições, outras cosmovisões dentro do protestantismo, que é um fenômeno muito diversificado e complexo, né? Então, a companheira Carla, ela complementa se existe uma injustiça nisso, né, por considerar as igrejas sérias, e também ela pergunta, ela acrescenta dizendo: o Brasil temos até a bancada evangélica no Congresso Federal. A sua opinião, deveria haver uma influência tão forte da religião na política? Pois é, essa própria assim chamada bancada evangélica, cujo comportamento nem sempre é dos mais elogiáveis, né? E isso já de longa data, não é de hoje, né? Faz com que muitos não queiram utilizar esse termo, não queiram identificar-se como evangélicos. Quanto à relação entre religião e política, esse é um tema extremamente importante, que nós já encontramos na Escritura, né?
Jesus, certa vez, disse, né? Dai, pois, a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Ou seja, nós temos esta dupla responsabilidade para com Deus, mas também para com a comunidade, a coletividade humana, inclusive o mundo político, né? Agora, o problema está não na relação entre religião e política, mas na relação entre igrejas e política, né? Ou seja, a nossa fé, evidentemente, tem implicações políticas, tem implicações para a nossa cidadania. Não pode ser diferente, porque a fé cristã envolve também uma ética cristã, tanto individual como coletiva. Então, existem implicações políticas. Nós não podemos fugir do mundo político. A questão é até onde as igrejas devem se envolver com política, ou não, né? Então, nós entendemos que não, que as igrejas, como instituições, não devem se envolver com o mundo político, mas os cristãos, individualmente, eles têm não só a possibilidade, mas o dever de dar a sua contribuição em todas as questões que dizem respeito à cidadania, a cidade dos homens, usando a linguagem lá de Agostinho, né? A cidade de Deus e a cidade dos homens. E também, aproveitando, eu vi há pouco uma pergunta sobre se o protestantismo seria uma das origens, uma das causas do capitalismo. Alguém fez essa pergunta, né? É o nosso companheiro Ricardo Piragini. Então, para não nos estendermos muito, sem dúvida, existe alguma conexão entre aquele ativismo, aquele espírito de iniciativa, aqueles novos valores, aquela nova ética do trabalho protestante, tem uma relação com o capitalismo. Mas o próprio reformador, João Calvino e outros autores lá dos primeiros tempos da Reforma, eles fizeram questão de condenar veementemente aquilo que hoje nós chamamos os males do capitalismo, né? Ou seja, a opressão dos trabalhadores, a excessiva valorização do capital sobre o trabalho e assim por diante, né? Então, Calvino, por exemplo, né, que foi muito enfático nisso, nos seus escritos e na sua atuação lá na cidade de Genebra, na França, ele diz, vez após vez, tanto nos seus comentários bíblicos como nos seus sermões, né, de que os bens que Deus nos concede são para serem compartilhados e não acumulados egocentricamente. A ética que deve dominar as relações sociais e as relações de trabalho deve ser uma ética de solidariedade e de compartilhamento dos recursos que Deus concedeu para o benefício de todos. Então, existe alguma coisa que levou para o lado do capitalismo, né, que contribuiu para o surgimento do capitalismo, mas também essas ressalvas muito importantes no sentido de atenuar essas distorções e esses excessos que também são associados a esse sistema. Obrigado, reverendo. As perguntas terminaram. Eu quero te agradecer novamente pela tua disponibilidade, pelo espaço que você cedeu e estar aqui conosco. E obrigado. E com certeza você virá mais vezes e estará conosco aqui. Tá bom? Muito obrigado. Foi um prazer estar com vocês e eu te dou aí um minutinho para suas considerações finais. Tá certo. Neste momento agora? Isso. Então tá bom. Então eu quero mais uma vez expressar a minha gratidão ao Dr. Custódio por me ter convidado para me dirigir novamente a vocês. Agradeço àqueles que se dispuseram a estar presentes nessa transmissão para ouvir a respeito deste assunto, pela acolhida tão fraterna, tão calorosa, por esse tempo tão agradável que eu pude passar com vocês, refletindo sobre um tema que é caro ao meu coração, ao coração do Dr. Custódio, a todos aqueles que se identificam com a fé evangélica e reformada,
Mas é um tema que também é de interesse geral, por causa das amplas implicações e repercussões que a reforma teve sobre todo o mundo tal como nós o conhecemos hoje. Então, meu abraço a todos vocês, ao Rotary Clube de São Paulo, e o meu desejo de muito êxito em todas as suas atividades. Muito obrigado. Obrigado, reverendo. Mais uma vez, um abraço. E estará conosco em breve. Um abraço. Passo a palavra ao nosso protocolo para que apresente os nossos visitantes. Muito bem, obrigado, presidente Marcelo de Pascoal. Acompanharam essa brilhante aula magna do reverendo Alderi Matos, uma aula sobre um importante aspecto da nossa história, aproximadamente 40 participantes ao vivo, mas essa audiência deve ampliar com a publicação a partir de sexta-feira nas nossas mídias sociais, principalmente no YouTube, com o acesso aberto para todos que quiserem fazer parte. Agradeço em nome do Mário Egashira, do Rotary Clube Suzano, a todos aqueles que nos prestigiaram com a sua presença e com a sua audiência. Voltamos com o presidente Marcelo de Pascoal. Obrigado, protocolo Souza. Vamos partindo para o encerramento. Eu gostaria de falar sobre alguns avisos, reforçando o que o protocolo disse. Essa palestra do reverendo Alderi estará segunda-feira no nosso canal no YouTube. Então, aqueles que quiserem rever ou aqueles que não puderam participar podem ver de novo a palestra. Então, e também peço que todos se inscrevam lá e divulguem o nosso canal no YouTube. Eu queria dizer dos nossos aniversariantes do mês, da semana e do mês. O nosso querido Márcio Arroio completou aniversário ontem. Márcio, meu querido Márcio Arroio, parabéns pelo aniversário no dia 18, ontem. Que todos dêem uma salva de palmas aí do nosso querido Márcio, né? Estava gostoso o bolo, tenho certeza. Né? Em breve teremos as comemorações presenciais, aí ficará mais gostoso, né, Márcio? Então, parabéns e que Deus te abençoe. E também gostaria de comunicar a próxima reunião, na quarta-feira, próxima reunião ordinária, com o tema Programa de Mentoria, com a palestrante Edna Vacelo, tá? Então, não percam, divulguem, estejam conosco para mais uma reunião ordinária de companheirismo e confraternização. Também gostaria de dizer que tivemos ontem, a todos que puderam participar e aqueles que não puderam também, tivemos a posse, né, de novos associados, um grupo grande, né, companheiros vindos do Rotary Clube São Paulo Leste, e que queremos também abraçá-los, sintam-se em casa, né, iniciando agora um novo ciclo junto conosco aqui no Rotary Clube São Paulo. Então, abraçamos vocês, estejam conosco sempre e, em breve, presencialmente, poderemos conversar mais e estarmos mais irmanados. Obrigado a todos vocês. Declaro a reunião encerrada.